Boa tarde, gente. Vamos então ver neste vídeo a nossa aula de metabolismo do glicogênio. Vamos começar dando uma revisada na molécula de glicogênio propriamente dita, e a seguir, então, a gente vê o metabolismo, que consiste tanto na síntese quanto na degradação dessa molécula. Então, nessa revisão, a gente tem que relembrar que o glicogênio ele é um polissacarídeo, ou seja, uma macromolécula de açúcar. Ela é composta por apenas D-glicose, então diversas unidades repetidas de D-glicose, unidas por ligações glicosídicas, e ainda temos que lembrar que essa molécula tem muitas ramificações. Então, tem a parte linear do glicogênio, mas também tem várias ramificações. O glicogênio é a principal forma de reserva de polissacarídeos em animais. Temos que lembrar aqui também neste ponto que, enquanto há o glicogênio nos animais, em vegetais o que existe é o amido. Tá? Então, amido, polissacarídeo de reserva em vegetais, glicogênio, polissacarídeo de reserva em animais. A gente tem glicogênio em praticamente todas as nossas células do corpo, mas sem dúvida nenhuma, os maiores estoques estão presentes no fígado e nos músculos esqueléticos. Só que a gente vai ver que esse glicogênio no fígado, ele tem uma finalidade diferente do glicogênio nos músculos esqueléticos. Quando o glicogênio do fígado for degradado e produzir glicose, essa glicose vai conseguir sair das células hepáticas e ir para o sangue e então se distribuir pelos mais diferentes tecidos. Já o glicogênio dos músculos esqueléticos, a glicose não vai conseguir sair de dentro das células musculares. Então, a glicose proveniente do glicogênio muscular serve apenas para os próprios músculos, enquanto que a glicose proveniente do glicogênio hepático serve para qualquer célula do corpo, pode ser distribuída pelo corpo. Outro ponto também que eu destaquei ali embaixo é sobre as ramificações, o que elas propiciam. Elas servem para aumentar a solubilidade do glicogênio dentro das células e ainda acabam aumentando a velocidade tanto de síntese quanto de degradação. Porque se há ramificações no glicogênio, existem mais pontas nessa molécula por onde podem ser iniciadas ou a síntese ou a degradação. Então, lembrem-se, apenas glicose existe no glicogênio, ele tem ramificações e os principais estoques estão no fígado e músculos esqueléticos. Bom, mas o que acontece com relação ao glicogênio no estado alimentado e no jejum ou ainda no exercício? Estado alimentado é coordenado pela insulina. Há um aumento dos níveis de insulina no estado alimentado. Quando a gente está se alimentando, a gente está comendo açúcar. E normalmente a gente come açúcar num excesso. Isso significa que é um bom momento, aliás, é o momento perfeito para repor o estoque. E qual é o estoque de açúcar do nosso corpo? O glicogênio. Então, quando tiver um aumento de insulina no estado alimentado, o que vai predominar é a produção de glicogênio. Já quando a pessoa está num jejum, ela, obviamente, não está obtendo nutrientes na sua alimentação, mas ela vai precisar gerar glicose para as mais diversas células do corpo. Então, o que ocorre? Vai ocorrer a degradação do glicogênio. E qual é o glicogênio que pode ser degradado para mandar glicose
para as células mais diversas do corpo, o glicogênio hepático. Portanto, no jejum, quando há diminuição de insulina e aumento de glucagon, que é o hormônio do jejum, vai haver a degradação ou hidrólise do glicogênio. No exercício, com relação ao metabolismo do glicogênio, ele é muito similar ao estado de jejum. Então, durante o exercício, vai haver a degradação do glicogênio. Só que, como o exercício é realizado pelos músculos esqueléticos, o glicogênio que é principalmente degradado durante o exercício não é o hepático, e sim o muscular, já que músculos esqueléticos também têm grande quantidade dessa molécula. Iniciando agora a síntese de glicogênio, que é um processo também chamado de glicogênese. A síntese do glicogênio, então, ocorre no estado alimentado, pois é a insulina que ativa este processo. Quando a gente obtém glicose da nossa dieta, ela tende a imediatamente, pelo menos grande parte, formar glicose 6-fosfato. A glicose 6-fosfato, como nós já vimos em aulas anteriores, pode seguir pela glicólise para ser oxidada e então gerar energia. Contudo, eu falei há pouco que nós acabamos sempre comendo um certo excesso de glicose, que vai acabar sobrando, ou seja, um excesso que não precisa ser mais oxidado para gerar energia. E esse excesso, então, de glicose, após gerar glicose 6-fosfato, vai acabar formando glicose 1-fosfato, e é isso aqui que vai ser usado para produzir o glicogênio através da glicogênese. Aqui nós temos a rota completa da síntese de glicogênio. Olhem lá em cima, mostrando então a glicose 6-fosfato excedente, que eu comentei no slide anterior, formando glicose 1-fosfato. Então temos que pensar que vai haver diversas moléculas de glicose 1-fosfato. Cada uma dessas moléculas de glicose 1-fosfato precisa reagir com UTP para formar UDP-glicose. Por quê? Porque para sintetizar glicogênio, as enzimas só conseguem utilizar UDP-glicose. Tá? Para usar essa glicose, ela precisa estar ligada num UDP. Então, essas diversas moléculas de glicose 1-fosfato acabam gerando UDP-glicose. Na síntese propriamente dita, tudo começa com uma proteína relativamente grande chamada de glicogenina. A glicogenina, ela começa a então ligar nela mesma, olha ali, ela tem um resíduo de tirosina, e é ali que começam a se ligar moléculas de glicose. Então, chega uma UDP-glicose próximo da glicogenina, liga a glicose, libera o UDP. Chega uma próxima molécula de UDP-glicose, liga-se a segunda glicose, libera mais um UDP. Então, prestem atenção aqui na glicogenina, e aqui mostrando já com duas moléculas de glicose ligadas nela, tá? E essa bolinha vermelha, então, representa glicose. Então, a glicogenina, ela começa o processo, ela começa a produzir a parte inicial do glicogênio, mas ela só serve para isso, porque a velocidade dela é relativamente lenta. E esse processo, ele necessita ser mais veloz para aumentar a eficiência dele. Então, chega um ponto em que a glicogenina, ela para de ligar, então, glicose, e começa a atuar uma outra enzima, a glicogênio sintase. E essa daqui, sim, ela é veloz, ela é eficiente, e ela começa a aumentar e muito
o número de glicoses que formam a molécula de glicogênio. Só que prestem atenção, a glicogênio sintase vai seguir trabalhando na molécula que foi inicialmente formada na glicogenina. Outra coisa que a gente deve prestar bastante atenção aqui é que deste lado a gente só vê uma parte linear, só que o glicogênio ele tem ramificações também. Por outro lado, a glicogênio sintase não consegue inserir ramificações, e para isso existe uma outra enzima que é popularmente conhecida como enzima de ramificação ou enzima ramificadora, e é ela que vai inserir os diferentes pontos de ramificação no glicogênio. Então, seguem trabalhando em conjunto a glicogênio sintase e a enzima de ramificação. Só que, sem dúvida nenhuma, a enzima mais importante do processo é a glicogênio sintase, primeiro porque ela é eficiente e também porque ela é regulatória. Vamos seguir vendo esse metabolismo do glicogênio no próximo vídeo.